Evangelho de João, temos caminhado nesse Evangelho, o Evangelho de João, capítulo é o de número 10, e nós vamos concluir esse Evangelho, o Evangelho de João, capítulo 10, do verso de número 22 até o verso de número 42. Nós vamos meditar nesses versos hoje. Semana passada falamos um pouco do verso 1 até o verso de número 21, e hoje do verso de número 22 até o verso de número 42. Já há um bom tempo nesse Evangelho, provavelmente vamos continuar aí até a metade do ano, nesse Evangelho de João, estudando verso a verso, estudando capítulo a capítulo, vendo tudo aquilo que o evangelista João, o apóstolo João, ele intenta ou quer nos ensinar a respeito de Jesus Cristo. João tem uma pergunta em mente, por isso que ele escreve esse evangelho. Lá no capítulo de número 20, verso 30 e 31, ele, resumidamente, ele expõe a sua intenção de escrever esse evangelho. Ele diz que Jesus realizou muitos outros sinais que não foram escritos neste livro, todavia, todos os que foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, e crendo nele, tenham vida em seu nome. É esse o objetivo dele. Então, você deve ler esse evangelho tendo isso em mente. João está querendo me ensinar quem é Jesus o Cristo. Capítulo de número 10, verso de número 22 ao verso de número 42, palavra de Deus ao seu e ao meu coração hoje à noite, diz assim: celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno, e Jesus estava no templo caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspenso? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já disse a vocês, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as pode arrancar das minhas mãos. Meu Pai é quem as me deu, e Ele é maior do que todos. Ninguém pode arrancar das mãos do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus lhes disse: eu mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Jesus lhe respondeu: não está escrito na lei de vocês? Eu disse: vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a Escritura não pode ser anulada, que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então, por que vocês me acusam de blasfêmia, porque eu disse, sou filho de Deus? Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim. Mas se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias de seu ministério. Ali ficou, e muita gente foi até onde ele estava, dizendo: embora João nunca tenha realizado um sinal miraculoso, tudo o que ele disse a respeito desse homem era verdade. E ali, muitos creram em Jesus. Curve a tua fronte, vamos orar. Como é bom estar diante da tua verdade, Pai. Como é bom estar diante da tua palavra. E o nosso desejo hoje à noite é que o Senhor
mais uma vez fale conosco. Aplique em nossas vidas esta tua verdade, esta tua palavra. Não nos deixe, ó Deus, sair daqui com dúvida. Não nos deixe sair daqui sem entender, sem compreender, sem ouvir, sem ver o teu Filho Jesus Cristo revelado a nós por meio das páginas da Bíblia Sagrada. Portanto, pedimos, Espírito Santo, venha trazer luz à nossa mente, para que todos nós aqui hoje saiamos daqui um pouco mais consciente da verdade a respeito de quem Jesus é. Sim, Ele é o Cristo, Ele é o Filho de Deus, e já temos tido razões e provas suficientes nas Sagradas Escrituras. E a nossa oração é que o Senhor mais um pouco nos confirme, mais um pouco nos firme sobre esta verdade, a verdade sobre a pessoa bendita e maravilhosa de Jesus, o teu Filho amado, o nosso Senhor. No nome dEle, nos méritos dEle oramos, agradecidos ao Senhor. Amém. Semana passada nós falamos um pouco do verso 10 até o verso de número 21. Vimos muitas verdades nestes versos, verdades encantadoras, que Jesus mesmo, Ele diz, pela terceira vez Ele vai afirmar publicamente quem Ele era. Ele já havia falado que Ele era o pão que desceu do céu, ou seja, o pão vivo que desceu do céu. Ele já havia falado também que Ele era a luz do mundo, e agora, pela terceira vez, no capítulo 10, Ele vai falar que Ele é o bom pastor. Eu sou o bom pastor. E não apenas Ele fala que Ele é o bom pastor, como também Ele diz que Ele é a porta do aprisco para as suas ovelhas. Nós vimos isso na semana passada. E hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre, será que esse Jesus, de fato, Ele é o Messias verdadeiro, ou Ele é um impostor? Jesus é o Messias, ou não passa de um impostor? Eu não sei se você já ouviu falar de uma pessoa, uma figura muito bem carimbada, em meados de 2001, o nome dele é Marcelo Nascimento Rocha. Eu não sei se você já ouviu falar desse homem, Marcelo Nascimento Rocha. Deixa eu explicar, se você não está lembrando quem ele é, daqui a pouco você já vai lembrar de quem é essa pessoa. Ele, um empresário hoje, palestrante, mas antes ele de ser empresário e palestrante, ele não teve assim um antecedente muito bem visto, um antecedente criminal não tão comum. Esse Marcelo Nascimento ele deixou. Após a morte do seu pai morando em Rondônia e sua mãe morando em Curitiba, Paraná, ele na adolescência, após a morte do seu pai, ele resolveu fazer algumas coisas, travessuras, iniciando aí no mundo de um crime, mas num mundo de um crime diferenciado. Ele, querendo ganhar algumas posições ou ser beneficiado, ele resolve ir até os ônibus que faziam ali a rota de Rondônia até Paraná, né? Ele se passava por filhos dos donos das companhias de autoaviação. Então ele chegava por motorista e ele conversava com os motoristas, tinha um poder de persuasão sem igual. E ele conversando com esses motoristas, os motoristas acreditaram que ele era de fato ou sobrinho ou filho do dono da companhia da autoaviação, e a pessoa tratava ele de uma forma tão maravilhosa, tão sem igual. Você é o filho do nosso patrão, você é o sobrinho do nosso patrão, venha cá, sente na melhor poltrona. Na época as poltronas eram, as da frente ali, tinha uma inclinação muito boa, e era apenas reservada para pessoas importantes. E ele então ia viajar de Rondônia até Paraná, ele viajava de graça e também na melhor poltrona, simplesmente por se passar pelo filho do dono da autoaviação. Tantas
não foi apenas uma, várias companhias ele fez, mas não apenas isso, mas ele também, se passando por filho dos donos da companhia, às vezes chegava numa base da companhia e as pessoas tratavam ele tão bem, serviam um café a ele, davam almoço. Quantas vezes ele almoçou de graça? Não apenas uma vez, mas várias vezes o ônibus quebrou e teve que dar estadia, e aonde que ele ficou? No melhor hotel, na melhor categoria do hotel, por se tratar de um filho ou de um sobrinho do dono da companhia. Mas não apenas isso, este rapaz, ele foi crescendo e aos 16 anos ele passou a frequentar, no Paraná mesmo, ele passou a frequentar as delegacias de polícia, da Polícia Civil do Paraná. E ali ele adquiriu muitos conhecimentos, aprendeu as gírias dos policiais, ele aprendeu os procedimentos operacionais ali da polícia, e um belo dia ele teve a ideia do seguinte: eu preciso ir para a praia. E eu preciso dar um jeito de ir para a praia, mas eu preciso e não tenho um tostão no bolso. O que fazer? Então ele resolve, tem uma ideia, sabe como funciona a operação. Ele já sabia que ia ter ali na praia uma operação diferenciada da Polícia Civil. E ele resolve então se passar por um oficial do grupo de elite Tigre, do batalhão de operações especiais e táticas da Polícia Civil do Paraná. Ele aproveitou do fato de que todos os integrantes desse grupo, desse batalhão, eles eram protegidos pelo anonimato. Ninguém sabia o nome daqueles que eram participantes do grupo, e também nem mesmo aqueles que estavam participando do grupo conseguia saber quem era quem, porque todos eles já iam para a operação encapuzados. Então ninguém sabia quem era quem. E ele, aproveitando disso, ele se passou, eu sou o tal. E ele se passa pelo oficial de todo o batalhão. E todo mundo bate continência para ele. Um rapaz de apenas 16 anos de idade. Ele conseguiu bater geral em bandido, ele conseguiu prender pessoas, ele mandou os seus subalternos ir lá prender tal pessoa, e ele fez isso, um garoto de apenas 16 anos de idade. Mas ele não parou por aí. Outras de suas tramas, uma das bem conhecidas, aconteceu na cidade de Recife. E lá em Recife, em novembro, acontece geralmente um carnaval fora de época, e conhecido como Recifolia, bem conhecido. Muitas pessoas da alta sociedade vão para esse lugar para desfrutar dessa festa. E eu quero participar dessa festa. E ele vai. Dá um jeitinho e ele entra. Como é que ele entra? Ele consegue saber que nesta festa, um dos grandes patrocinadores era a Gol, a companhia aérea a Gol. E ele sabia, e ele conhecendo já não com 16 anos, mas já mais velho, e ele gostava de avião, lia tudo sobre avião, sobre aviação e tal, conhecendo minuciosamente. E ele sabia que um dos filhos do dono da Gol, e nem o pai, ninguém da Gol, iria naquela festa. Então ele ficou sabendo disso, já sei o que eu vou fazer. E ele então se passa pelo filho do dono da Gol, Henrique, o nome dele? Henrique Constantino. Henrique Constantino, você assistiu. Henrique Constantino, ele se passa por este homem, Henrique Constantino, e quando ele diz que ele é o filho do dono da Gol, Henrique Constantino, a festa parou. Ele chega de helicóptero, o pessoal chama ele para andar de helicóptero. Não apenas ele anda de helicóptero, mas como ele pilota um helicóptero, porque ele tinha tirado um brevê antes, porque ele se passou por também uma outra pessoa que não era, e os traficantes deram para ele um curso de autoaviação, ou de aviador, e ele tirou o brevê, e ele também pilotava tanto aviões quanto helicóptero, e então deram para ele passear ali em Recife, helicópteros, e ele colocava muitas pessoas famosas dentro do helicóptero. E um belo dia, um homem chamado Amaury Júnior, você deve conhecer, um apresentador de televisão, ele está cobrindo esta festa, e quando o Amaury vê ele, nem dá bola, e quando ele passa pelo Amaury, uma pessoa diz: sabe quem é esse homem? O Amaury: não sei quem é, nunca vi. Esse é o filho do dono da Gol, Henrique Constantino. Para quê? Amaury Júnior ficou desesperado e correu atrás dele. Henrique, precisamos ter uma coletiva com você, precisamos de uma entrevista. E ele então aceita dar a entrevista.
tremendo, mas dar a entrevista. Mas um rapaz inteligente, ele não dá bola fora, ele não fala daquilo que não conhece, ele fala da companhia Gol com destreza, e o Amaury Júnior cai na sua lábia, e então ele começa ali se passar pelo filho do dono da Gol, da companhia da Gol. Mas não apenas isso, ali nessa festa que dura alguns dias, ele não apenas não apenas passou pelo filho do dono da Gol, mas também, sendo quem dizia ser, ele conheceu várias pessoas famosas, ficou amigos de atores, ficou amigos de cineastas, ele acabou namorando ou ali, ficando com algumas atrizes, com algumas modelos, e que eram cobiçadas ali naquela festa, e assim foi. Mas um dia, depois que acabou essa festa, ele ficou amigo com algumas pessoas, foi para o Rio de Janeiro, e quando ele está indo para o Rio de Janeiro, a polícia pega ele. Em 2001 para 2002, ele é preso. Pensa que acabou? Esse Marcelo Nascimento, dentro da prisão, ele se passa por um dos maiores traficantes do PCC. E teve uma rebelião em 2003, aonde a própria Globo foi lá entrevistar e fez uma coletiva. E quem é que vai dar a entrevista para a Globo em rede nacional? Um tal de Juliano. Mas não era Juliano, que era um dos maiores traficantes do PCC em 2003, que estava preso lá no Rio de Janeiro, e ele dá a coletiva e ele começa a se passar pela pessoa importante, aquele que estava à frente da rebelião, e ele começou a fazer exigências, e as pessoas começaram a atender às suas exigências, e ele então, no final de tudo, conseguiu acabar com a rebelião, sem ter absolutamente nenhum problema. Ele acabou com a rebelião, e depois, no final, a Globo teve que vir à tona dizendo que era uma farsa. Aquele rapaz não era quem eles pensavam ser. Aí você esteja perguntando, Luciano, o que isso tem a ver? O que a história desse rapaz, Marcelo Nascimento Rocha, tem a ver com o nosso texto hoje? Tudo e nada. Tem tudo a ver pelo fato dos fariseus pensarem aqui ser Jesus alguém da mesma categoria, um impostor. Pois é exatamente isso que os judeus estão pensando. Diga-nos a verdade, quem é você? Fale-nos abertamente. E nada a ver, porque Jesus é totalmente o oposto dessa figura do Marcelo. Ele é, de fato, o verdadeiro Messias. Veremos nesse texto 3 verdades. A primeira verdade: para péssimos entendedores, nem inteiras palavras e nem inteiras obras bastam. Segundo, o privilégio daqueles que entendem. E terceiro, o autêntico Cristo. Antes de entrarmos nos nossos pontos do nosso texto, vamos primeiro nos localizar o que está acontecendo aqui. Aqui o que está acontecendo, o verso de número 22 diz que celebrava-se a festa da dedicação. Que festa é essa? Nós vimos uma festa anterior, que era a festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas, que acontecia ali por volta do mês de outubro, um pouco antes, né? Essa festa das cabanas. E agora, aqui no verso de número 22, uma outra festa é citada. Porém, quando acontece, quando Jesus se identifica como sendo o bom pastor, ele acontece exatamente entre essas duas festas, a festa dos tabernáculos e a festa da dedicação. E quando chega no mês de dezembro, 3 meses depois da festa das cabanas, se comemorava esta festa das dedicações, e Jesus está aqui nela. E o que é esta festa das dedicações? Esta é uma festa que não foi instituída por Deus. Não é uma festa como a festa dos tabernáculos, que Deus instituiu e pediu que o povo observasse. Esta festa das dedicações, ela foi instituída por volta ali do ano de 164 antes de Cristo. E por que foi instituída esta festa da dedicação?
No ano de 167, 3 anos antes de se comemorar esta festa, um sírio chamado Antíoco Epifânio, ele ordenou uma construção, ou seja, ele dominou Jerusalém, não apenas a potência da época, um general potente era ele, e ele invadiu Jerusalém, e não apenas escravizou o povo judeu, mas também entrou no templo, e ele tomou posse de todos os utensílios do templo sagrado. E não apenas isso, este Antíoco Epifânio, ele entrou dentro do templo e ele fez sacrifícios a outros deuses, algo absurdo para os judeus, a ponto de entrar e profanar o templo, sacrificando um porco lá dentro, de um altar dentro do templo. Isso para o judeu era algo absurdo. E então alguns homens se levantam. Em 64, um pequeno exército se levanta, esse pequeno exército liderado por um homem chamado Judas Macabeu, ou como diz de Carson, ele vai falar que esse homem também era conhecido como Judas o Martelo. E ele derrota esse exército do Antíoco, libertando assim os judeus, e essa libertação ela dura cerca de 100 anos. E os utensílios são recuperados. E o templo é recuperado. E então este Judas Macabeu, ele faz uma festa. No ano de 164, ele faz uma festa de dedicação do altar, do templo, dos utensílios. E todo o judeu, então, celebraram esta festa. Esta festa que tinha uma duração de 7 a 8 dias também. E desde lá, desde o ano 164 até as épocas de Jesus, se comemoravam sempre, todo ano, se comemorava esta festa. E é exatamente esta festa, a festa da dedicação que Jesus está. Para o nosso primeiro ponto, Jesus, ele vai ter um embate com os religiosos, os judeus. Jesus, ele vai afirmar que ele já tem falado muitas coisas. Tem falado palavras inteiras, tem apresentado diante dele sinais inteiros e não pela metade. Mas o verso 23 diz assim: Jesus estava no templo, caminhando no pórtico do Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente, fale-nos abertamente. Os religiosos judeus fazem essa pergunta, mas eles fazem uma pergunta que não quer calar, porque eles dizem: olha, até agora nós não temos com clareza, e nós não temos entendido com clareza quem é você. Pare de enrolação, pare de enrolar a gente, pare de embramar a gente, diga-nos abertamente, audivelmente e objetivamente, quem é você? Você é o Cristo? Sabe aquele sentimento de enrolação que você tem quando você está assistindo um programa, o programa do Faro, ou o programa do Geraldo Luiz, e aí eles estão apresentando um caso, e você está ali envolvido com o caso, e daqui a pouco, comercial. E você espera o comercial, volta. E aí volta o programa, e você quer saber o desenrolar da questão, e tal. Quando você está envolvido de novo com o programa, de novo comercial. E aí volta do comercial e você agora vai dar um fim. O desfecho vai acontecer. E tal. Final do programa. Quer saber o resultado? Domingo que vem você assiste. E aí você fica com raiva. Mas muita raiva. Quantas vezes? É esse sentimento que esses homens estão. Eles estão com raiva. Eles estão pedindo: mostre-nos. Declare-nos quem você é. Sem meias palavras, fale para a gente abertamente. Esses judeus aqui, eles não estão querendo saber a respeito de quem Jesus é de fato, eles querem apenas ouvir uma palavra de Jesus: você é o Cristo? Porque se Jesus aqui abertamente ele fala, eu sou o Cristo, então eles tinham munição para poder apedrejar Jesus, ou para condenar Jesus, ou para prender Jesus. Eles não queriam que Jesus, mais uma vez, fizesse algum sinal, ou Jesus falasse alguma verdade a respeito do reino dos céus. Não, eles queriam pegar Jesus e acusar Jesus como blasfemo.
Porque até agora Jesus só havia declarado que ele era o verdadeiro Cristo para os seus discípulos e para uma mulher samaritana. Quando a mulher samaritana pergunta: tu és o Cristo? Ele: sim, sou eu. E também para o cego, depois de ter encontrado o cego fora do templo, o cego pergunta: quem é o Filho do Homem para que eu o adore? E Jesus diz: sou eu que falo com você. Então Jesus tinha se revelado como o Cristo abertamente, apenas para algumas pessoas, dizendo em alto bom som: eu sou o Cristo. Mas para a turba, para a multidão, Jesus não tinha dito: eu sou o Cristo. Mas Jesus estava trazendo verdades do Antigo Testamento que apresentava quem era o Messias, ou como o Messias poderia ser identificado. Jesus sempre dizendo: o Pai e eu somos um. Eu sou o que sou. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a verdade libertadora. Eu sou o bom pastor. Não apenas isso, Jesus também dá várias provas ao realizar obras que provam que as profecias falavam a seu respeito. As profecias sempre apontavam: quando o Messias vir, ele vai abrir os olhos dos cegos. Ele vai fazer com que os ouvidos dos surdos sejam desagravados e eles comecem a ouvir. Ele vai levantar o manco, ele vai curar o coxo, ele vai também purificar, expelir demônios. Ele vai ressuscitar mortos. Aqui ainda Jesus não tinha ressuscitado Lázaro em Jerusalém, aqui perto de Jerusalém, mas já havia acontecido uma outra ressurreição do filho da viúva. Lá do filho da viúva já tinha ressuscitado aquele rapaz. Também a filha de Jairo já tinha ressuscitado. Alguns mortos já haviam sido ressuscitados pelo poder de Cristo. Jesus já tinha dado para eles provas suficientes de quem ele era. Eles não creram. E por que não creram? Jesus vai dizer, olha o verso de número 25. E Jesus respondeu: eu já lhe disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são as minhas ovelhas. Eles não creem porque não são ovelhas de Cristo. Veja, eles ouviram muito mais do que os próprios apóstolos e discípulos de Jesus. Lembram quando Jesus encontrou André e o outro discípulo, que a Carson vai falar que pode ser exatamente João, o evangelista? Eles eram discípulos de quem? De João Batista. E quando João Batista diz assim: olha, eis o Cordeiro de Deus, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o que esses dois discípulos de João fizeram? Começaram a seguir quem? Jesus. Eles ainda não tinham visto nenhum milagre, eles ainda não tinham conversado com Jesus, mas eles creram e começaram a seguir Jesus, porque ouviram a voz. Ovelhas ouvem e atendem a voz do seu pastor. Eles seguiram Jesus está na frente, eles seguindo, e daqui a pouco Jesus começa a conversar com eles, e então eles têm a certeza: ele é o pastor. Lembram-se de Pedro? Pedro ouviu o testemunho de quem? Do seu irmão André. Não, André não chegou falando a respeito de milagres que aconteceram, de sinais que Jesus realizou. Não, André chegou dizendo: olha, será que ele não é o Cristo? Venha ver e eu vou mostrar a você. Pedro ouve a voz e Pedro segue o seu irmão e encontra quem? O seu pastor, porque é ovelha. Natanael ouve o testemunho de Filipe. Filipe também não fala a respeito de sinais, porque até então não tinha realizado nenhum sinal. O primeiro sinal vai acontecer lá no capítulo 2, que é a festa de Caná, as bodas ali, o casamento, onde Jesus transforma a água em vinho. Não tinha visto nenhum milagre ainda, então não tinha nenhum milagre para contar, mas ele, Natanael, crê, porque ouviu o testemunho de Filipe e ouviu o próprio Senhor Jesus. Era ovelha. Nicodemos ouviu falar sobre Jesus, e o que ele fez de madrugada? Ele foi conhecer esse Jesus, e ao ouvir a voz do seu pastor, ele resolveu ficar junto com ele. A samaritana não viu nenhum milagre, nenhum sinal. E quando Jesus conversa com ela é cativada pela palavra do seu pastor, e então resolve ser uma discípula.
E não apenas uma discípula, mas resolve ser alguém que propaga a mensagem do reino do seu pastor. Veja, nenhum deles viram sinais. Nenhum deles viram obras para começar a crer. Jesus está dizendo para esses judeus: vocês ouviram verdades a respeito do reino dos céus, mas não apenas isso, vocês viram muitos sinais, vocês viram muitas obras, e tudo isso aponta a mim. Lembre-se de que um sinal, ele serve para apontar. Ele não é uma verdade em si, em última, mas ele aponta. Todos esses milagres que Jesus está realizando. No capítulo 5, aquele homem que há 38 anos estava ali no tanque de Betesda, coxo, Jesus vem e cura ele. Depois, a multiplicação dos pães, Jesus fazendo referência daquilo que aconteceu lá no Antigo Testamento. Os israelitas comendo o pão que desceu do céu, e Jesus faz exatamente isso, apresenta a eles o verdadeiro pão que desceu do céu. Mas estes homens não creem. Estes homens não apenas ouviram Jesus, como também viram e comprovaram as obras de Jesus, que Jesus realizou, mas isso foi insuficientes, não creram. Eles não entenderam, ou melhor, eles fingiram que não entenderam. Estavam na expectativa, não de saber alguma coisa a respeito de Jesus, eles estavam na expectativa de matar Jesus. Eles queriam matar Jesus. Esperavam apenas Jesus cometer um deslize nas suas palavras, para eles prenderem. Para as ovelhas do pastor, do bom pastor, poucas palavras bastam. Poucas palavras são suficientes para crer. Já as ovelhas que não pertencem a este Cristo, a esse pastor, não adiantará outras explicações e mais claras, mais objetivas, porque eles já haviam decidido nos seus corações matar Jesus por não crer nele. Não estranhe se você, na sua caminhada cristã, encontrar pessoas assim. Não estranhe se na sua evangelização você encontrar pessoas com esse perfil. Não se intimide com elas. Continue evangelizando. Jesus continuou apresentando o reino. Olha quantos embates nós temos visto. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. Capítulo 11 vai ter mais um pouco, 12. Vários embates. E Jesus continuou apresentando o reino dos céus. Ele não se deixou ser intimidado por eles. Assim também você, na sua evangelização, você deve fazer o mesmo. Não se intimide, fale da verdade. Fala da verdade, porque pode ser que no meio daquela turma toda, você encontre algumas ovelhas que são de Cristo, e elas vão ouvir a voz do seu pastor, e elas vão seguir. Como estes homens aqui perderam a oportunidade de se assentar aos pés de Jesus, e ouvir tanta coisa dele. Alguns estão acompanhando aí a novela Gênesis, da Record. Acompanhe com muito cuidado, pega a Bíblia, leia a Bíblia, acompanhe, que nem tudo que está apresentando ali é verdade, mas não vejo nenhum problema você assistir desde que você esteja com as Escrituras, fique com as Escrituras, ok? Algumas pessoas estão vendo e se empolgando com a novela. Não apenas a novela, mas tantas outras coisas que a gente tem apresentado aqui, outros aplicativos, The Chosen e outros, que falam a respeito das maravilhas que Deus fez. Agora, imagine você assentar aos pés daquele que fez todas essas coisas. Imagine a oportunidade que esses homens perderam de se assentar aos pés de Jesus e ouvi-lo falar sobre Gênesis. Que maravilha é você poder sentar aos pés daquele que fez tudo, e ele contar para você detalhes que na novela Gênesis você não vai encontrar, que lendo as Escrituras Moisés não conseguiu captar, mas ele contando detalhes para você. Olha, eu estava lá naquele dia, e eu criei isso, criei aquilo, com poder. Imagine, esses homens perderam a oportunidade de ouvir Jesus discorrer sobre a criação.
de ouvir Jesus discorrer sobre os cuidados que ele teve com os seus antepassados, com Israel, lá no deserto. Imagine Jesus contando, olha, sabe aquela nuvem, sabe aquela coluna de fogo, então me representava, sabe aquilo que vocês faziam no sacrifício, me representavam, sabe aquilo que o seu pai Abraão fez, então aquilo me representava. E deixa eu contar para vocês os detalhes. Eles perderam a oportunidade de ouvir Jesus. Como eles perderam. Para os adolescentes que gostam dos youtubers, como eles perderam o spoiler de como será a eternidade. Como eles perderam. Os youtubers que gostam de fazer spoiler, né, de filmes, de livros, contar, fazer uma resenha e tal, eles perderam a oportunidade de Jesus contar para eles como será a eternidade. Jesus, conta para a gente um pouquinho. Jesus, os discípulos ouviram. Jesus falou alguma coisa do que iria acontecer no final dos tempos e tal. Eles perderam de sentar com Jesus e ouvir minuciosamente os ensinos de Cristo. Como eles perderam o privilégio? Privilégio estes que somente aqueles que entendem com poucas palavras e obras. E aqui a gente chega no nosso segundo ponto, que é os privilégios dos que entendem. Do verso 27 ao verso de número 30, nós vemos privilégios daqueles que receberam, daqueles que ouviram a voz do seu pastor e seguiram o seu pastor. Jesus aqui, ele apresenta uma doutrina, a sua doutrina, a doutrina bíblica da salvação. E nós temos visto, desde o capítulo de número 1 de João, até agora, o capítulo de número 10, nós vemos Jesus apresentar uma doutrina maravilhosa a respeito da salvação. Jesus, ele apresenta aqui alguns pontos, e nós vimos esses pontos. Jesus fala sobre a incapacidade humana de recebê-lo por causa do pecado. Ele falou sobre isso. Os homens estão perdidos em seus pecados. Eles são incapazes de reconhecer, de ver. Eles são incapazes, se eles não forem buscados pelo Pai e trazidos a mim, eles são incapazes de me ver, de me encontrar. Todos nasceram assim, e não é algumas pessoas. Jesus vai falar que todos nasceram espiritualmente desconectados com Deus. Absolutamente ninguém nasce isento de um coração depravado, todos nascem assim. Jesus vai falar que não há bom o suficiente, não há uma pessoa boa o suficiente, capaz de encantar Deus e chamar a atenção de Deus, falar, achei o Samuel, que rapaz bonzinho, nossa, eu vou dar para ele salvação, porque, poxa, ele merece. Não, Jesus vai falar que ninguém merece, ninguém é suficientemente bom para dizer assim, eu mereço salvação. Jesus deixou bem claro isso desde o capítulo 1, João, o evangelista, registrando nos ensinos de Jesus, Jesus deixa bem claro isso, ninguém é suficiente. Ele falou abertamente de nossa completa escravidão, ele falou para os judeus, vocês são escravos, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. E eles dizem assim, como nós somos escravos? Nunca! Jesus está apresentando uma verdade de que todos nós nascemos escravos. Escravos dos nossos desejos, escravos das nossas paixões, escravos das nossas inclinações. Todos nós precisamos, em uma medida que apenas Deus pode nos dar, de uma libertação. Declarados, éramos inimigos de Deus e merecedores dessa ira. Jesus apresentou este ponto, de que nós somos incapazes de sermos salvos por nós mesmos. Somos depravados, totalmente depravados, escravos. Mas também Jesus apresenta um outro ponto do seu ensino, da sua doutrina. Ele já ensinou que não havendo nada em nós que nos absolva desta ira, absolutamente nada em nós que pudesse reverter essa decisão de condenação, o Pai resolve enviar o seu Filho, o seu único Filho. Capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi necessário o Filho ser enviado, o único Filho, o amor do Pai ser enviado para que você e eu pudéssemos ser resgatados, sermos salvos. Uma decisão que já tinha sido tomada antes mesmo de qualquer uma das ovelhas ter nascido. Quando é que o Pai resolveu entregar o seu Filho para ser morto, para a remissão e para o perdão de pecados das suas ovelhas?
antes mesmo de qualquer uma delas nascerem. O Pai já havia decidido isso. Disposto o Pai a demonstrar e revelar um amor absoluto, através de uma ação incondicional, uma decisão sem exigir nenhuma contrapartida, sem ter nenhum ganho com isso, nenhum acréscimo nele mesmo, Deus. Decisão benéfica àqueles que recebem e creem. Então veja, Jesus apresentou 2 pontos do seu ensino. Primeiro, apresentando a verdade de quem somos. Somos pessoas totalmente escravas, depravadas, pecaminosas. Segundo, não há absolutamente nada em nós que chamasse a atenção de Deus. Por sua livre e espontânea vontade, por seu amor incondicional, Ele decidiu dar a nós o seu melhor, o seu único Filho. Mas Jesus continua ensinando o seu ensino, e o terceiro ponto do seu ensino, desde o capítulo 1 até o capítulo 10, é que Ele, neste exato momento aqui, Ele ensina uma verdade, que existe suas ovelhas, e que existe outras ovelhas que não pertencem a Ele. Ovelhas que são suas, e ovelhas que não são suas. As suas ovelhas, Ele morre. Para as suas ovelhas, Ele dá a sua vida. Ele realiza exatamente aquilo que é necessário para que elas desfrutem de uma vida abundante. Ele falou isso no capítulo 10. Eu dou vida abundante a elas. Essas são as minhas ovelhas. Agora, as outras ovelhas? Não, as outras ovelhas não pertencem a Ele. E Ele deixa bem claro, existe as minhas ovelhas e existe outras ovelhas. Jesus falou aqui, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, mas vocês, líderes religiosos, vocês não acreditam em mim porque vocês não são minhas ovelhas. Ele deixa bem claro. Ele deixa bem claro. E Ele deixa bem claro que por suas ovelhas Ele morre, mas para suas outras ovelhas, ou para aquelas que não são suas ovelhas, Ele não desperdiça o seu sangue. O sacrifício não é desperdiçado por estas, porque não lhes pertence. Uma doutrina de Cristo. Mas um quarto ponto que Ele apresenta, e que Ele ensinou a nós, no capítulo de número 6, a verdade de que suas ovelhas são dadas a Ele pelo Pai. O Pai as chama. E elas ouvem o Filho, elas ouvem primeiro o Pai, elas ouvem o Filho, e elas atendem o Filho, elas ouvem o Espírito, sinalizando através das obras que Cristo realiza. As ovelhas também entendem, veem, entendem e seguem, elas não duvidam, elas veem e elas creem, irresistivelmente elas são atraídas a esse amor, são chamadas. E não há dúvida, elas não fazem birra, elas não esperneiam, mas antes, quando elas ouvem a sua voz, há prazer, há satisfação, há alegria, ao ser chamado para estar perto do seu pastor. Mas um último ponto que Jesus ele apresenta aqui, que já apresentou a nós e vem apresentando a nós até o capítulo de número 10, uma doutrina de Cristo ensinada a nós a respeito da salvação, é que Ele ensina sobre a realidade na questão da segurança das suas ovelhas. Ele vai falar o seguinte, que as suas ovelhas estão nas suas mãos e ninguém pode arrebatar elas de suas mãos. Ninguém pode tirar elas das suas mãos, elas estão seguras, elas descansam por estar junto do seu pastor. Elas perseveram por estar perto daquele que se garante na briga. Sabe, quando a gente é pequeno e a gente arruma uma confusão com um amigo da mesma rua, e aí você não passa por aquela frente da casa, né? Aconteceu várias vezes isso comigo. Arrumava encrenca com uma pessoa mais forte que eu, um garoto mais forte que eu, na minha adolescência, 10, 11 anos, pré-adolescência, 10, 11 anos, e arrumava uma briga com uma pessoa com 15, 16 anos, ou porque cortava a pipa dele na mão, ou porque quando ia embora a pipa, você pegava a linha e puxava a linha, né? No nosso linguajar é comer linha, né? Então é comer a linha do rapaz, e aí o rapaz ficava bravo com a gente. E aí eu tinha que desviar, para ir para a escola eu tinha que ir para o lugar mais longe, ir para a padaria tinha que ir para o lugar mais longe. Minha mãe perguntou, por que você demorou tanto, rapaz? Porque eu desviei, não ia passar lá na frente, que toda vez, se ele estivesse lá, eu tremia na base. Mas quando meu pai estava junto, quando meu pai estava junto, eu saía dando risada, estupava o peito e dizia, e agora? Mexe? Vai. E não via nada. Por quê? Eu estava seguro, porque quem estava comigo é alguém que se garantia.
As ovelhas desse pastor, elas andam de forma segura, porque elas sabem que quem está com elas, é alguém que se garante na briga. Aliás, é alguém que já se garantiu na briga. É um Cristo vencedor, é um Cristo ressurreto. Podemos até enfrentar as intempéries da vida, mas aquele pastor, o nosso pastor, está conosco, e então podemos descansar. Sim, o mar está bravio, sim, as ondas estão altas, sim, o vento está soprando ao contrário, mas quem está no barco é aquele que está conosco. Podemos descansar. Então Jesus está dizendo: as minhas ovelhas andam de forma segura, elas têm convicção. Elas não, será que eu vou perder hoje a minha salvação e amanhã eu vou, não. Não, elas têm segurança, pois Jesus mesmo diz isso aqui no capítulo de número 10. Jesus apresenta essa verdade, elas estão nas suas mãos. Olha o verso de número 28, diz: eu lhes dou a minha vida, ou a vida, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar das minhas mãos. Ele deixa claro, doutrina de Cristo. Mas não apenas isso, ele ainda vai falar algo maior para dar ainda mais segurança. Se já não bastasse nós estarmos nas mãos de Cristo, olha o que ele diz no verso número 29. Meu Pai que as deu a mim, é maior do que tudo e todos. Ninguém pode arrancar das mãos do meu Pai. Você está nas mãos de Cristo e você está nas mãos do Pai. Olha o que o apóstolo Paulo, tendo essa certeza, olha o que ele escreve em Romanos capítulo 8, verso 35 ao verso 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Será fome? Será nudez? O perigo? A espada? Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que segurança, sou de Jesus. Você já cantou esse hino? Que segurança, sou de Jesus. Estamos nas mãos do Filho, estamos nas mãos do Pai, mas também estamos selados pelo Espírito. É isso que o apóstolo Paulo escreve em Efésios capítulo 1, verso 14. Somos selados. Não, hoje nós pela manhã ouvimos Samuel falando: o Deus não deu a você e a mim metade do Espírito. Ele não deu, vou dar para você uma partezinha do Espírito e você por si, um pouquinho dele e depois. Não, Ele nos deu totalmente o Espírito. Somos selados, fomos selados até o dia da redenção, até o dia que nós tivermos os nossos olhos cruzando com os olhos do nosso Senhor, e o nosso corpo sendo glorificado, e então teremos um corpo como o dele, e então pela eternidade celebraremos na presença deste Deus todo glorioso. São estes privilégios que você e eu nós temos, por sermos ovelhas. Não precisamos de muita coisa, não precisamos de manifestações mirabolantes, não precisamos ver sinais mirabolantes, não, basta ouvir a voz dele. E nesta noite, se você está ouvindo a voz dele, não endureça o seu coração, siga a voz do seu pastor. Aqui está uma doutrina ensinada por Cristo ao longo desse evangelho que João registra. Essa doutrina é uma doutrina bíblica. Sim, alguns vão querer dar outro nome para ela. Vamos falar que são 5 pontos do calvinismo? Não sei, é mera coincidência. Em 1618, alguns reformadores na Holanda, resolveram dar algumas respostas aos remonstrantes, algumas pessoas que pensam diferente. E eles resolveram então colocar essa doutrina encontrada em Cristo, encontrada nos evangelhos de forma sistemática. E então colocaram depravação total, Jesus ensinou isso. Eleição incondicional, não, você não tem alguma coisa que você dá a ele, não, ele deu a você incondicionalmente. Mas eu não mereço. Sim, você não merece mesmo, é incondicional, não tem condição, é por graça. Eles deram outro nome, expiação limitada. Ovelha e não ovelha.
Tem ovelha que é dele e tem ovelha que não é dele. Ele ensinou isso. Graça irresistível, ouve a voz do Pai. E não tem como você dizer, não quero. Se você é ovelha e você ouve a voz do seu pastor, você quer ir depressa. Graça irresistível e perseverança dos santos. Você não perde a salvação, está nas mãos dele. Ninguém te arrebata das mãos dele. Alguns vão falar que é 5 pontos dos calvinistas, mas não, eu tirei apenas aqui do texto de João 1 até o capítulo de número 10. Que privilégio. Que privilégio daqueles que ouviram e viram e entenderam e creram. Talvez você esteja perguntando, você que está me ouvindo pela internet, você esteja perguntando, mas ouvir quem? Ouviram quem? Viram quem? E creram em quem? É isso que diz do verso de número 28 até o verso de número 42. Nos é apresentado aquele que fala. Verso de número 31. Aliás, verso de número 31. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse, eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do meu Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Quando eu estava no colegial, segundo grau, aliás, era colegial, né? Segundo grau. E tinha algumas contas que nós tínhamos que aprender e fazer. Eu não sei se você tem saudade daquelas contas, equações, né? Se você tem saudade dessas contas e tal, equação de segundo grau e tal, e assim por diante. Eu lembro que o professor ensinava para a gente e sempre tinha uma fórmula. Ele dava para a gente a conta e ele já dava para a gente a resposta, o cálculo. Isso aqui é o que vocês precisam resolver, essa problemática vocês precisam resolver. E a fórmula é essa daqui, e vocês precisam chegar nesse resultado. E a gente fica... Eu sei que a conta dava 2 páginas. E você ficava escrevendo. Hoje é tudo calculador, né? Mas fazem isso ainda hoje lá, Amanda, na escola? Tem que fazer tudo na mão, mais ou menos? Na minha época era tudo na unha. Então, você tinha que fazer tudo e a conta dava 2 páginas para chegar naquele resultado. E às vezes o resultado era 0. Era 0. Mas beleza. E aí, na prova, chegava lá na prova. E o problema para resolver. E você? Prova. E a bendita prova já vinha com o resultado. Beleza? E você está lá na prova, aí você tentando, deixava a matemática para o último, ou seja, as equações lá por último, resolvia os mais simples, deixava aquelas por último. E quando você resolvia, e a hora passando, e você tentando, e não chegava, e o resultado é aquele, o seu resultado muito, muito longe daquilo que estava apresentado ali. E tal, até que, poxa vida, o que passava na sua cabeça é apagar aquele resultado. Não, eu não quero isso aqui. E aí, beleza, você entregava a prova, levava 0, porque errou a equação, errou lá. E quando você está fora, vai conversar com seus amigos lá, e aí, você acertou aquela equação, você acertou aquela problemática, e o seu amigo falou, eu acho que acertei, tal. Mas como? Conta para mim como que você fez, porque eu não consegui chegar no resultado. É porque eu usei a fórmula tal. Eu fui, bendita fórmula. Usava a fórmula errada para tentar resolver aquele problema. E se você não usar a fórmula certa, você jamais vai conseguir chegar no resultado que ali está apresentado. Esses judeus estão exatamente assim. Eles estão esperando encontrar ou receber uma nota 10 de Deus. Porém, eles estão usando uma fórmula errada. Eles erraram o cálculo. O resultado, eles já tinham. Foram instruídos pelos profetas do passado, como chegar ao cálculo certo. E a fórmula que eles deveriam usar era as Escrituras. Vejam, os sinais, liguem os pontos, abandone qualquer outro tipo de fórmula fora das Escrituras, e o resultado vai ser inevitável, vocês vão conseguir enxergar o Messias. Mas eles não fizeram isso. Eles não conseguiram enxergar. O que eles fizeram? Eles usaram uma outra fórmula. Parecia eu usando outra fórmula para tentar resolver o problema. A fórmula é, pegue as Escrituras, veja os sinais que estão descritos nelas, veja para quem está apontando. E quando surgir alguém fazendo exatamente esses sinais que estão escritos nas Escrituras, chegou o Cristo. Esta é a conta, este é o resultado. Não, o que eles fizeram? Deixaram a fórmula das Escrituras, pegaram a fórmula da sua religiosidade, da sua tradição, e eles queriam encontrar o Messias através da fórmula da religião. Erraram feio.
O resultado era outro. O que eles então queriam fazer? Parecendo eu. Vamos arrancar esse resultado aqui. Vamos rabiscar o resultado e colocar o resultado que eu cheguei. E aí vai estar certo. Vamos acabar com ele. Vamos matar esse Jesus. Vamos prender ele. Porque a nossa fórmula, se ele é esse que está dizendo que é, então nós estamos fazendo o cálculo errado e a gente está usando na fórmula que a gente recebeu, a carga cultural, a carga religiosa, mas a gente não está conseguindo chegar nesse resultado que é esse Jesus. Vamos matá-lo. Olha o verso de número 33. Responderam os judeus. Jesus perguntou, vocês querem me apedrejar? Por qual obra? Eu fiz algumas. Por qual delas? E eles respondem, não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra. Olha o que eles falam. Não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra. Eles reconheceram que Jesus estava fazendo o quê? Boas obras. Eles reconheceram. Opa, se está fazendo boas obras, se alguém pode fazer boas obras, esse alguém só pode ser alguém que tem a aprovação de Deus. É o que está lá em João, capítulo 9, verso 31, e também no capítulo 10, verso de número 21. Olha o que diz no capítulo 10, verso 21. Mas outros diziam, essas palavras não são de um endemoniado. Pode um endemoniado abrir os olhos de um cego? Eles tinham certeza que Jesus realizou boas obras. Mas por que é então que vocês querem me apedrejar? E eles dizem, é porque você está se dizendo ser Deus. Eles reconheceram as obras. Chegaram a um resultado muito errado. Julgaram ser Jesus um mero homem que fazia-se Deus. Olha o verso de número 33 ainda. Não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas por blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Você que conhece o Evangelho de João, você sabe o início. Quando João começa a escrever, no princípio era o Verbo. O Verbo estava, e o Verbo era Deus. É o contrário. Não é um homem se fazendo de Deus. É muito, muito maior e muito mais grandioso. É o Deus se tornando homem como um de nós. O Verbo se fez carne. Eles erraram o cálculo feio. Eles erraram feio o cálculo. Você, sendo um simples homem, quer se passar por Deus. Não, não. Não. É o próprio Deus que está em nosso meio. É o próprio Deus que está habitando entre nós. Receberam 0 na prova, erraram tão feio que Jesus usa as próprias escrituras para deixá-los ainda emudecidos. Aí Jesus vem e fala assim, vocês estão reclamando porque eu estou falando que eu sou o Filho de Deus? E o que vocês falam a respeito de Deus, então, quando Deus, lá no Salmo de número 82, falou a respeito, chamou os homens ou os juízes de deuses? Vocês são deuses. Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e as escrituras não podem ser anuladas, que dizer a respeito daquele que o Pai santificou e enviou ao mundo? Jesus está dizendo assim, se o próprio Pai falou a respeito daqueles homens que sentavam-se às portas e eram juízes, eles eram responsáveis por julgar, foram dados poderes a eles, poder do alto para julgar questões, e Deus fala assim, olha, vocês são deuses, não na questão de que eles são agora soberanos, são deuses, mas eles têm ali um poder, e então Deus fala, vocês têm aí o poder de julgar, vocês são deuses com um D minúsculo. E eles então ficam sem resposta, porque eles queriam pegar Jesus nisso, e eles ficam sem resposta. Mas é interessante que Jesus ainda vai falar para eles. Jesus afirma que não apenas erraram feio, como continuam não percebendo que Ele é a sombra de tudo aquilo que eles comemoram e celebram. Eles estão celebrando qual festa? Lembram? A festa da dedicação. Por que existe essa festa? Porque lá Judas Macabeu retomou o poder, retomou o templo, e ali eles instituíram, separaram, santificaram, consagraram,
dedicaram novamente o templo, os utensílios para Deus. Olha o que Jesus fala no verso de número 36. Que dizer a respeito daquele que o Pai santificou e enviou vocês. Vocês estão celebrando a festa da dedicação, sabe quem o Pai dedicou, sabe quem o Pai separou, sabe quem o Pai consagrou para enviar ao mundo para salvar homens pecadores? Alô, olhe para as Escrituras, apontam para mim. Mas eles não quiseram ver. Quem é que estava falando com eles? Exatamente aquele que foi separado e santificado, consagrado e enviado para o mundo para realizar a obra do Pai. Mas eles estavam distantes, a conta deles estava muito longe, o resultado estava incorreto. Mas eles não desistiram, e eles insistem em continuar somando, subtraindo, multiplicando e chegando a um resultado incorreto. Querem agora acabar com o resultado. Olha o verso de número 38. Aliás, verso de número 39. Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos dele. Tentaram prendê-lo. Queriam arriscar o resultado. Não, não é esse resultado que a gente quer. Queremos um novo Judas Macabeu. Queremos alguém maioral, alguém como Davi. Não, esse homenzinho, não, esse Jesus que se diz filho de Deus. Não, não queremos ele. Nós queremos uma pessoa que tenha um calibre político muito maior e muito melhor. Ele não serve. Não cabe nos nossos cálculos, não cabe na nossa fórmula. Mas no verso de número 40, nós vemos um outro perfil. Veja, que por outro lado, existe pessoas, alguém fazendo o cálculo correto, usando a fórmula correta. Verso de número 40, então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava, nos primeiros dias de seu ministério. Ali ficou. E muita gente foi até onde ele estava, dizendo: embora João nunca realizou um sinal miraculoso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. Jesus vai para Pérea, um lugar distante, além do Jordão, distante ali de Jerusalém, e ele chega naquele lugar e uma multidão começa a chegar para ouvi-lo. E quando as pessoas começam a chegar ali para ouvi-lo, são discípulos de João Batista. E o que é que João Batista ensinava aos seus discípulos? Escritura. O que é que João Batista falava para os seus discípulos? Escritura, verdade de Deus, a fórmula correta. Estes homens, quando começaram a ouvir Jesus, falando quem era, e ouvindo aquilo que Jesus tinha feito, eles não tiveram dúvida alguma. O nosso líder anterior, João Batista, nos ensinou e nos falou tudo a seu respeito. E nos mostrou, por meio das Escrituras, tudo o que as Escrituras falam a teu respeito. Não há dúvida, não há dúvida. O que eles tinham em mente? Eles tinham os ensinos do Batista. E os ensinos do Batista eram as Escrituras, profecias a respeito do Messias, fórmula correta, resultado certo. E sabe o que resultou? Resultou na revelação da glória, da equação divina, e na alegria e satisfação daqueles que calculavam e encontraram o resultado correto. Não há dúvida. Não, ele não é um Marcelo, ele não é um impostor, ele é a verdade. E se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Concluo com duas aplicações. Primeiro, você ainda tem dúvida a respeito de quem Cristo é? Você tem dúvida a respeito de quem Jesus é? Convido você a olhar para as Escrituras. O método é o mesmo. O método dado àqueles que estavam no Antigo Testamento é: olhe para as Escrituras e você vai identificar Cristo. O método para aqueles que estão agora vivendo neste novo tempo, no momento de graça, o método é o mesmo. Olhe para as Escrituras e você vai conseguir identificar Jesus, o Cristo. Veja, ouça, entenda e creia no autêntico Messias. Ele já veio para salvá-lo
e virá outra vez para buscá-lo. Pois assim ele prometeu: somos dele e ele é nosso. Segundo, você tem se alegrado e desfrutado nas doutrinas de Cristo revelado a nós no Evangelho de João? Você tem se alegrado? Você tem desfrutado dessas doutrinas que são maravilhosas a nós? Sua incapacidade, sua depravação, a graça revelada por meio de uma escolha incondicional. Não é sobre você, é sobre Ele, sobre o amor dEle, dado a você e a mim de forma gratuita. Não foi porque você tem, eu não fui corrompido totalmente, e ainda existe alguma coisinha aqui que encanta Ele em mim. Não, Ele olhou para você e disse assim: você não merece, você por si mesmo não pode conseguir nenhuma salvação, mas eu, por minha graça e misericórdia, abundante graça, eu quero dar a você vida e vida abundante. Sua morte é para suas ovelhas, que são exclusivamente suas. E quando Ele as chama, o seu chamado é irresistível. Ele chama você e você atende a voz dEle. E o melhor, a segurança que você tem nele é algo fantástico. Ninguém vai conseguir tirá-lo das mãos dEle. Ele prometeu a eternidade a você, e é lá que você vai vê-lo, porque você está nas mãos dEle. Descanse nessa verdade. Alegre-se nele. Que amor, que sacrifício, que salvação dada a nós. Curva a tua fronte. Oremos. Como somos gratos, Pai, por essa verdade revelada a nós, por meio das Escrituras. Como somos gratos por este Filho, Teu Filho, Pai, único, amado Filho, dado a nós. Não merecíamos e continuamos não merecendo, mas por Tua graça e misericórdia, o Senhor abriu os nossos olhos e fez-nos enxergar Cristo Jesus. O Senhor nos chamou e atendemos a Tua voz. O Senhor, Pai, nos conduziu e nos apresentou a Teu Filho e nos deu a Teu Filho. Somos ovelhas deste bom pastor. Obrigado por nos dar esse privilégio de poder estar nos cuidados, não de um mercenário, não de um impostor, mas de um verdadeiro e bom pastor, que compartilhou conosco, não bens materiais, não saúde, mas mais do que isso, compartilhou com a gente a própria vida dele, a vida de Cristo, a vida do Teu Filho em nós. Que vida! Que vida maravilhosa, que vida abundante é esta que recebemos. Eterna vida, gloriosa vida, dada a nós por Teu Filho amado. Pai, a minha oração é por aqueles que são Tuas ovelhas e que estão nos ouvindo hoje à noite. E que estão ouvindo a Tua voz, que o Senhor, Pai, abra os ouvidos destes. Que o Senhor dê-lhes a visão para que eles possam enxergar Cristo Jesus, o Teu Filho, e se achegar a este bom pastor. E então celebrar a vida dele, a alegria dele, o amor dele,